Então, no Dilema do Prisioneiro, é uma negociação, tá? É uma negociação, inclusive, se você assiste filme policial, é uma negociação que é usada pela polícia mesmo, até os dias de hoje existe isso. E é um dilema do prisioneiro que é um problema matemático, vamos dizer, a gente brinca que é um problema ético-matemático. Então, você vai ver até isso ser falado em aula de ética. Se você já fez ética, por exemplo, uma disciplina que fala sobre ética, existe o dilema de Nash é um pouquinho, é o jogador, né, que a gente vai falar um pouquinho. Esse tem a ver, o dilema do prisioneiro, ele é o dilema do prisioneiro, como é conhecido, ele é usado pela polícia, né? A polícia usa isso. É engraçado que eles usam. Eles prendem 2 prisioneiros em celas diferentes. Não sei se você vê série na Netflix, tem uma série espanhola chamada Vis-a-Vis. Você já viu? Quem conhece? Eles usam o dilema do prisioneiro com a Zulema e a Macarena. Eles põem um preso em cada lugar e aí eles tentam fazer que a pessoa confesse, que um confesse e entregue o outro. E aí, é claro, vai depender da relação dos 2 prisioneiros, vai depender do que cada um quer. E como o prisioneiro normalmente tende a não ser muito colaborativo, ele tende a querer defender o dele, uma tendência muito grande, né? Não ser pessoas que têm irmãos, etc. O dilema do prisioneiro acaba não funcionando muito bem, mas já teve casos também, se você assiste aquele canal ID, no canal ID fizeram isso, tem casos, né, quando eles narram casos antigos e casos até mais modernos, que eles fizeram o dilema do prisioneiro, prenderam prenderam os 2 caras, botaram os 2 para confessar e fizeram acordo, olha, se você fizer isso, você sai ou então você ganha um sursis, uma redução da pena, né? E aí eles fazem, o dilema do prisioneiro é usado, eles usam muito mesmo, tá? Essa questão do dilema do prisioneiro. Então, é usado na prática, né? Então, essa questão... Aqui o Bruno está falando assim, teoria dos jogos, a solução onde nenhum dos participantes pode melhorar a sua posição sem entrar no risco de piorar. É o que a gente chama de equilíbrio de Nash. Mais ou menos, a gente vai falar um pouquinho disso daí mais adiante, mas só para você entender, o dilema do prisioneiro ele é usado na prática, como eu falei para você, e até os exemplos são baseados em casos reais, ou seja, acontece isso de verdade e funciona, né? É claro que quando a gente fala desse daqui, ambos ficam em silêncio, você está falando de um processo mais colaborativo, tá? E quando você delata alguém, tá? Você está falando de mais de um processo competitivo, tanto aqui, né, quanto então, aqui. O que eu estou falando é basicamente isso também. Quando a gente está estudando isso em teoria dos jogos, o colaborativo é o que a gente chama de a solução socialmente ótima, alguma coisa assim. Isso. E aí o último, que é o caso mais provável, é o que a gente chama de equilíbrio de Nash, porque no último, tanto A quanto B, eles não entram numa situação de risco pior. Então, normalmente, essa é a situação que acontece. Só que se eles colaborassem, eles iam estar numa situação melhor, né? Que é a situação A e B. Ou a situação Essa daqui é competitiva, porque um quer ganhar, né? Então é tipicamente competitiva o tipo de negociação, tá? Essa aqui é extremamente competitiva, porque um acha que o outro vai fazer, né? Então aí acaba os 2 fazendo, né? Que é bem competitivo também. E essa daqui colaborativa, por incrível que pareça, é a mais difícil de acontecer. É muito raro isso acontecer. Acontece normalmente quando prendem irmãos, ou então quando o cara tem alguma relação amorosa com a pessoa, e a relação ela prevalece em relação ao fato, né? Mas é muito raro acontecer isso, os 2 ficarem quietos, e seria o melhor dos mundos. Os 2 ficam quietos, eles têm uma pena de 2 anos. Na prática, normalmente, quando os 2 ficam quietos, a polícia não tem prova, ela solta os 2. A verdade é essa, né? Na prática é assim. Então, agora, quando um delata o outro, né? Ou seja, esse daqui é o quadro que normalmente você vê, porque às vezes eles não querem, cada um está protegendo o seu em detrimento do outro. Então, isso acontece. Por que eu trago isso aqui? Porque isso ilustra bem a questão do competitivo e colaborativo, né? No colaborativo, a pessoa não sabe o que vai acontecer, ela está sendo colaborativa, ela está abrindo mão de coisas. Você não sabe até que ponto a outra pessoa vai abrir mão efetivamente, ou seja, realmente vai abrir mão.
como eu falei, como a gente falou aqui nesse desenho aqui, né? Às vezes você tem casos que uma pessoa finge que é colaborativa, tá? E ela, eu estou fazendo o que eu posso, mas na verdade ela podia fazer muito além, né? Ela está abrindo mão de alguma coisa que ela sabia. A gente chama do famoso boi de piranha. Ela já leva sabendo que vai abrir mão daquilo, mas não é aquilo que ela falou assim, aquilo ali, tipo assim, eu já sei que eu vou perder mesmo, e eu levo como um trunfo na manga, chego na hora e jogo o boi de piranha lá, e aí a pessoa fala assim, olha, tá vendo? Fulano, eu abri mão, você abriu mão, eu também abri mão, entendeu? E na verdade a pessoa não abriu mão de nada. A pessoa foi, levou aquilo ali a mais, só para dizer que abriu mão de alguma coisa e dizer que é colaborativo, tá? Então, acontece, você vai falar assim, professor, como assim? Vou dar um exemplo para você. Às vezes você compra, adquire um bem, né? Está adquirindo uma coisa, o vendedor fala assim, estou fazendo esse preço camarada para você. Só que ele faz aquele preço camarada para você, para todo mundo. Então, não é para você. A você que é meu comprador antigo, estou fazendo isso. É competitivo, mas ele está usando um argumento que é colaborativo, que está fingindo que está abrindo mão de alguma coisa. Por incrível que pareça, isso acontece muito, não acontece pouco, não, acontece muito. E o que é? E esse tipo de negociação é uma negociação que a gente chama de ruim, porque uma pessoa realmente está sendo colaborativa, está abrindo mão, e a outra está sendo competitiva, fingindo, ou seja, questão moral e ética, né? Está fingindo que é colaborativa, sem, na verdade, ser. Mas no mundo dos negócios, você sabe que vale quase tudo, né? Então, é uma questão bastante interessante. E a gente vai para esse equilíbrio de Nash, né? Como eu falei, só para a gente lembrar, esse quadro apareceu no vídeo, né? O A confessa e cala, o B confessa e cala, então você só tinha duas opções para cada um, né? Confessar e calar, confessar e calar. O que acontece? Quando os dois se calam, a gente pode dizer que ela foi colaborativa, que os dois abriram mão, tá? Agora, quando um dos dois se cala, um foi colaborativo e o outro não, tá? Um abriu mão, né, de alguma coisa que normalmente é o que caracteriza a competitividade. Um ganha e outro perde, né? E existe caso dos dois perderem. Os dois perderam. Os dois confessaram, entregaram o outro. Então, os dois perderam. É um tipo de negociação competitiva, mas do tipo perde-perde. Ninguém fez negócio. Os dois que resolveram um delatar o outro, né? Enquanto que aqui um resolveu ser colaborativo e o outro ser competitivo, um ser colaborativo e o outro ser competitivo. Os dois foram tão competitivos que eles não chegaram a uma conclusão, tá? A gente vai falar disso, está nos tipos de negociação, que a gente vai ver mais adiante, mas só para você entender como é que na prática isso funciona, né? Então, eu trago essa questão do dilema do prisioneiro para você entender que na prática isso funciona, não só, né, no meio negocial, mas às vezes negocia na tua vida. Às vezes você tem uma pessoa, conhece uma pessoa, né? Às vezes aquele relacionamento que a gente chama de relacionamento tóxico, né? Que a pessoa finge que é colaborativa, está fazendo algo por você, mas não está. Ela está fazendo algo por ela mesma, entendeu? E eu conheci gente assim, a gente, né, chefes e até relacionamentos que eu tive, né? Isso acontece. A pessoa até finge que está sendo colaborativa, está abrindo mão de alguma coisa, mas na verdade não está. Tá? O Bruno falou assim, é o que aconteceu na última eleição. Pelas pesquisas, o único candidato que venceria era X, né? No segundo turno seria Y, mas a falta de colaboração fez que nem chegasse lá. Né? Então o pessoal falou, vamos te ajudar, e chegou em cima da hora, resolveram não ajudar, né? Então, é interessante essa questão, né? Você vê a negociação em tudo, né, pessoal? A verdade é que a gente vê em tudo. Eu acho que a gente não pode falar de negócio sem falar de negociação, tá? A verdade é essa. E você negocia, mesmo que você ache, mas eu não sei negociar, você já está negociando, né? Eu brinco que é como respirar. Agora, para respirar certo, para falar, eu até brinco com você, quando eu comecei a dar aula, toda vez que eu dava aula, eu ficava rouco. Era de praxe. Porque eu forçava muito a voz, eu falava muito alto, eu queria que o último cara da sala ouvisse, né? Então, em vez de pedir silêncio, eu deixava o pessoal falar, e falava alto. O que acontecia? No final da aula, eu estava rouco. Com o tempo, você começa a aprender e ver a forma correta de fazer. É a mesma coisa aqui. Você negocia mesmo sem saber negociar. Mas quando você negocia sabendo como você está fazendo, você poupa e tem melhor resultado, tá? Então é mais ou menos assim, tá? Por isso que eu gosto de falar
sobre isso, né? Um mapa esquemático quanto aos objetivos da negociação, tá? Uma negociação, ela pode ser competitiva, pode ser colaborativa, tá? Isso no caso da negociação sair. Então, você veio, foi fazer uma negociação, e você veio negociar com a pessoa com um plano, que a gente chama de plano mestre, o plano principal, o plano A, né? Então, você foi lá para fazer aquela negociação com a pessoa. Ela pode ser uma negociação competitiva, quando você quer ganhar a negociação, ou pode ser colaborativa, quando você quer reforçar a questão de relacionamento, ou seja, eu estou negociando hoje, eu posso perder, mas eu vou garantir que eu vou negociar amanhã com você, então eu vou ser legal com você, eu vou abrir mão de uma série de coisas. Isso eu estou falando quando a pessoa é sincera, claro, tá? Então, eu estou abrindo mão porque eu quero continuar negociando com você. Já, por outro lado, não, eu quero negociar e ganhar, pouco me importa se você vai negociar comigo de novo ou não, tá? Aí você vai dizer, poxa, professor, isso acontece? Acontece. Às vezes até quando você tem negociações que são normalmente colaborativas, mas aí determinada empresa, determinado produto, às vezes vai ficar obsoleto, né? Vai acabar, e você tem que vender pelo melhor preço possível, você acaba sendo mais competitivo do que colaborativo, porque você quer se livrar daquele produto, que você já sabe que você vai perder dinheiro. Como eu falei para você, aconteceu comigo, quando eu tinha empresa de informática, né? Aconteceu comigo. Eu estava trabalhando na empresa, eu buscava ter sempre negociações colaborativas. Eu vendia tanto para consumidor final, às vezes eu vendia para outros, né? Por exemplo, como eu comecei a importar, eu acabava vendendo para outras empresas aqueles produtos, né? Mas fui nos Estados Unidos, né? Comprei placa de 386SX, comprei a quantidade grande, e aí lançaram o 386DX e eu fiquei com um bolão de placa encalhada, que ninguém queria. O que eu fiz? Para me livrar das placas, eu abaixei o preço, mas eu fiz uma negociação, um pacote, e eu queria o quê? Me livrar daquelas placas. Então, eu não fui muito colaborador, eu quis que me livrar daquilo, queria um resultado, o resultado era se livrar daquela placa, senão ela ia virar um prejuízo, já estava virando, né? Cada vez o valor diminuía mais. Eu queria me livrar, então, se eu ia negociar de novo com aquela pessoa, com aquela empresa, ou não me interessava, eu queria me livrar da placa naquele caso. Então, isso acontece na prática com várias empresas. Às vezes a empresa faz, né? Ela procura fazer as colaborativas, mas em determinado momento da vida dela, por uma situação, por determinada coisa, às vezes para se livrar de um estoque que ela vai perder, ela começa a falar, não, eu tenho que ser competitivo, eu quero vender isso por isso, e acabou. E aí você, não importa continuar vendendo para essa pessoa ou não, importa eu vender isso. Então acontece isso, é claro que quando eu falo de uma negociação Oi, Constantino, você mandou o trabalho de novo, mas tinha um prazo. O trabalho era até às 7 horas, tá? Então, esse daí não vai ser considerado, não. Tá legal, Constantino? É porque eu acho que eu tinha cancelado o outro sem querer, professor. Eu vi que você tinha mandado aqui, mas vale o que eu já peguei a posição que estava no sistema, tá? Vale a última posição, tá legal? Então, infelizmente, esse aí não vai ser considerado, não, tá? Sua nota já está na minha planilhinha, tá legal? Não tem nada, não. Era só para. Só estou avisando o que eu falei. Eu falei que tinha um prazo, o prazo limite era antes da aula de hoje, tá? Depois da aula de hoje não pode mais mandar. Comentei isso para vocês, né? Na aula passada eu comentei de novo de manhã cedo. Quem mandou, mandou, quem não mandou, deixa, né? E aí eu vi que você mandou agora, esse daí eu não vou considerar, tá? Já estou deixando claro, vou considerar o que você mandou antes. Esse não dá para considerar, tá legal? Só para comentar. E não só para você, para todo mundo, tá? Então a gente teve um prazo, né? Eu estendi o prazo, mas o prazo limite foi antes da aula de hoje, né? Ou seja, a aula de hoje, uma pessoa apresentou, o último apresentou-se, infelizmente, o prazo acabou, tá bom? Então, só voltar, isso é a mesma coisa que eu estou fazendo na turma da noite, tá? Exatamente a mesma coisa. Tem um prazo até o início da aula. Você mandou, e a gente já falou, já está na terceira aula de apresentação, né? Então, você fez o ajuste, beleza, está valendo o último que você mandou. Não fez o ajuste, infelizmente, não dá para considerar. Tá? Então, eu vou considerar a última versão que tem lá. Tem grupos que fizeram, tem grupos que não fizeram. Né? Lembrando que cada integrante do grupo deveria postar, não só um integrante. Tá? A gente comentou isso tudo, inclusive isso estava escrito no próprio trabalho. Tá legal, pessoal? Então, infelizmente, não dá para a gente ficar alterando regra toda hora. Né? Então, a regra é para todos, não é para um só. Beleza? Então, vamos voltar. Professor, só uma dúvida. Pode falar. Quando que você vai postar as notas?
As notas eu vou postar, eu tenho até dia 10 para postar as notas, tá? Da menção 1 e da menção 2, no caso da prova. Tá legal? Tranquilo, beleza. Obrigado. Inclusive é o que consta lá do cronograma, tá bom? Não, beleza, só para saber mesmo. Tá bom. A gente vai ter prova mesmo? Prova escrita? Vai ter prova escrita, porque no estatuto do CEUB pede que você tenha 2 provas, a menção 2 e a menção 4. São provas, tá? Entendi. Aí serão que dia? Hã? Aí elas serão que dia? A gente vai falar de novo no final, mas a princípio a gente já tinha marcado, tá? Deixa eu ver, amanhã tá para o dia 1/10, tá? A prova. Semana que vem, então. Semana que vem. Tá na quinta-feira que vem. Ok. Tá, então a aula de terça a gente fecha esse módulo que cai, faz uma revisão, se vocês quiserem, de alguns temas que vocês queiram ver, tá? Faz uma revisãozinha e na quinta é a prova. Tá legal? Eu ia falar mais adiante, porque eu estou vendo que ainda tem alunos ainda que não entraram, né? Eu ia falar mais para o final da aula, tá? Mas já que você adiantou, não vou deixar você sem resposta, tá bom? Beleza? Beleza. Então tá bom. Então, voltando aqui, pessoal, dependendo do objeto ou do objetivo da negociação, né, a negociação vai ser competitiva ou colaborativa, tá? Quando o objetivo da negociação é o resultado, ou seja, eu quero ganhar, eu quero vender aquilo, eu quero vender por aquele preço aquilo, e eu não estou disposto a negociar muito, ou seja, eu quero aquilo, né? Aquela margem que a gente vai falar dessa margem mais adiante, tá? Eu quero manter a minha posição, então eu tenho que ser mais duro, mais analítico. Ou seja, aquilo ali que a pessoa fala, mas eu não posso pagar aquilo, pois é, mas eu só aceito isso, só aceito isso. Nesses casos, às vezes, não há negociação. Às vezes a pessoa está sendo tão dura que não há negociação. Tá? Às vezes acontece isso, né? Então acaba gerando tensão, o outro negociador ele quer descobrir, explorar os pontos fracos, né, daquela pessoa. Então a pessoa às vezes quer muito comprar aquilo. Acontece quando a pessoa quer muito comprar ou ela demonstra ter muito interesse para comprar determinada coisa, o que acontece? Ela acaba fragilizando a posição dela e a pessoa não negocia muito, porque ela já sabe que ela vai pagar quanto ela quer, já que ela precisa de um bem. Até tem um exemplo que a gente vai citar provavelmente na prova, né? Um exemplo sobre isso, não nessa, talvez na outra, mas um exemplo de uma pessoa que está negociando, quebrou a máquina dela, da empresa dela, ela tem uma produção que ela já vendeu, ela precisa de uma outra máquina para substituir aquela, e aí o que ela faz? Precisa daquela outra máquina para substituir, o que ela faz? Ela vai negociar com o cara para comprar a máquina. Se o cara descobrir que ela está precisando daquela máquina, porque a produção dela já vendeu, precisa daquela máquina com urgência, o cara não vai negociar, fala, meu preço é tanto, você quer, beleza, compra, se não quer, vai no mercado aí, compra por aí. Se você for o único fornecedor local, que era o caso, fica mais difícil ainda. Então, a ideia é você não abrir mão da sua posição, não falar que você precisa daquela máquina, nem que você gosta muito daquilo. Não sei se você já viu, mas os grandes negociadores de automóvel, não sei se procura reparar quem negocia automóvel, a primeira coisa que o cara faz, ele dá uma volta no automóvel para achar um defeito. Então, o cara vai e fala assim, ele pergunta assim, quanto é que você quer no automóvel? Pergunta antes de olhar o carro. Aí o cara fala assim, vamos dizer, eu quero 20 mil nesse carro. Aí o cara fala, 20 mil, aí dá uma volta no carro, aí ele acha um arranhão, acha um amassado, acha a lataria meio estranha, acha uma coisinha, um pontinho qualquer errado, ele vira para o cara, pois é, cara, eu até te pagaria 20 mil se não tivesse isso aqui. Ele aponta para o negócio, mas com isso aqui não dá, eu vou ter que gastar um dinheiro, não sei o que lá. Cara, se você tivesse de 30 mil, ele ia dizer a mesma coisa. Se você tivesse de 50 mil, ele ia dizer a mesma coisa. Se você tivesse de 5 mil, ele ia dizer, pois é, você queria 5 mil, mas por causa desse problema aqui, não dá para te pagar 5 mil. Por quê? Porque o objetivo dele, como comprador, né, é pagar o mínimo possível, certo? A arte da guerra fala um pouquinho sobre isso, mas ele é bem... a competitiva é uma guerra, não é bem a arte da guerra, é uma guerra, né? Ela tem uma série de estratégias específicas quando ela é competitiva, tem várias estratégias que são bem específicas dela, tá? Então, por serem bem específicas, acaba
você, quando o cara usa determinada tática, você já sabe que ele é competitivo. Então, ele acaba se entregando. A gente vai falar sobre isso quando a gente entrar nas abordagens, são as estratégias que o vendedor ou o comprador utilizam, né, para vender ou para comprar. Tem algumas estratégias que denotam que o cara está sendo competitivo. Que o cara, quem usa isso normalmente é o negociador competitivo. Já tem outras que são colaborativas. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu acho que eu comentei. Tem 3 modelos que a gente vai ver, 3 modelos de planejamento. Atenção, pessoal, o que tiver no modelo é como se fosse um framework, igual esse modelo de planejamento de comunicação. Os itens que tem no modelo você tem que cumprir, você tem que responder. Não pode criar itens, tirar itens da cartola e colocar, não. Aquilo que está ali, você tem que seguir. Não dá para botar, botei, aí eu achei que aqui fica mais bonitinho, vou botar desse jeito. Não é. É um modelo, é um framework. Você tem que responder aquilo ali. Aquilo facilita a vida, né? Se você está criando uma outra coisa, não é um planejamento de comunicação, é uma outra coisa que você está fazendo. Não é um planejamento de comunicação. A mesma coisa para negociação. Você tem 3 modelos. Um modelo simplificado serve para tudo, serve para a questão, a gente vai ver isso mais adiante. Serve para competitiva, serve para colaborativa, serve para qualquer tipo de negociação. Tá? Tem um modelo que é só para negociação colaborativa, tá? E tem um modelo que serve para as duas também, mas é um modelo mais elaborado, que utiliza neurotécnica, técnica de neuromarketing. Tá? Esse daí é aquele que você usa para aqueles negociadores experientes. A gente vai falar dos 3. Quando a gente falar de negociação, você vê que a gente vai falar dos 3. Tá? Quem recomenda? O Matheus falou, inclusive eles recomendam ler o livro para isso. Qual livro? A Arte da Guerra? Sim, mas não é só a Arte da Guerra, não. Tem outros. Tá? Por exemplo, vou falar para você, a negociação competitiva, o que aborda melhor é o Príncipe, de Maquiavel. Não sei se você já leu. Se você lê o Príncipe de Maquiavel, que fala muito de política e faz negociações políticas, você vai ver que as negociações nesse livro são extremamente competitivas. Né? Um outro livro que a gente recomenda, né? Ele é um livro mais difícil de ler, não é tão fácil quanto a Arte da Guerra. É um livro mais difícil. A Arte da Guerra é filosófico. Né? O Príncipe de Maquiavel é um livro bem... Ele fala de negociações políticas, e são negociações competitivas, onde ganha, perde mesmo. Né? E ele fala disso de uma forma, aborda diretamente. Só que esse livro foi escrito há muitos anos, há mais de 200 anos atrás, e é um livro super atual. Não sei se você já leu, vale a pena ler. É claro que tem livros melhores de negociação mais atuais, que são bem específicos, mas ele fala da parte da filosofia da negociação. É muito interessante isso. Para você ter uma ideia, as duas têm aplicabilidade, tanto a competitiva quanto a colaborativa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você pensa, você tem uma empresa, a sua empresa é pequena, e você está negociando com uma empresa do governo. É interessante você manter o relacionamento com aquela autarquia, com aquela, né, organização, com aquela empresa pública. É importante você manter o relacionamento para você continuar negociando com ela e com outras, né? Então, o que você vai fazer? A tua negociação vai ser mais colaborativa. Então, normalmente, o prazo, você dilata mais o prazo, o valor, você acaba abrindo mão de determinadas coisas. Eu sei que quando eu tive empresa de informática, né, eu digo para você que o segundo lugar do Brasil, onde tem maior presença da parte pública, é no Rio de Janeiro, que já foi a capital brasileira, vocês sabem disso, né? Então, onde tem mais é aqui em Brasília, claro, inegavelmente. E o segundo lugar no Brasil, onde tem maior presença de empresas públicas, é o Rio de Janeiro, né? E quando eu tive uma empresa lá, eu vendia para a universidade, eu vendia para uma série de coisas públicas, né? E aí lá eu tinha que ter uma flexibilidade. O que eu fazia no aspecto privado, né, que eu tinha um prazo para receber que era menor, o valor que normalmente era maior, uma série de coisas. Já na área pública, como eu interessava para mim negociar, o que acontecia? Eu tinha que abrir mão de uma série de coisas, o preço mais baixo, porque era normalmente uma tomada de preço, uma licitação, então o preço era mais baixo. Além do preço ser mais baixo, tinha um prazo muito maior para receber, 4 meses, às vezes 5 meses, 6 meses para receber. Então, tinha gente que não queria negociar com o governo, eu queria, porque às vezes, né, tinha mês que às vezes o mercado estava ruim, só o governo estava negociando. Então, o que eu fazia? Era uma época de inflação galopante, né, década de 90, tinha inflação, tinha menos inflação, né, do que tinha na década de 80, mas tinha ainda. E aí o que aconteceu? Dólar, disparada de dólar, né, abaixo do dólar, então, quer dizer, o mercado era meio instável, né? Não é que hoje esteja estável, não, mas era meio instável.
E aí o que acontecia? Por conta disso, me interessava também fazer negócio com o governo, né? Era do meu interesse da minha empresa fazer isso. Só que eu tinha que fazer. Com o governo eu era mais colaborativo, né? Em alguns casos, quando era assim, de repente, consumidor final, eu era mais competitivo. Tá? Eu tinha, às vezes, não abria mão de preço, não abria mão de prazo, de uma série de coisas. E já com o governo eu abria mão de prazo, porque me interessava. Se eu fechasse a porta, ele falava, beleza, não quero mais negociar com você, acabou. Né? Então, acontecia isso. Tá? Voltando aqui, competitiva, né? Aplica técnicas buscando exigir, revisar, pedir e ajustar. Aqui, aquela famosa frase, o cara está negociando com você, olha, esse preço é só agora, se você não fechar comigo agora, perdeu. Depois você vai negociar, o preço vai ser muito mais alto. Né? Ou então aquela história, o cara fala assim, só tenho esse, é o último, não é, às vezes não é mentira, né? Só tenho esse, é o último, que eu vou fazer esse preço, os próximos vai ser outro preço, às vezes até mais baixo, né? Às vezes vai ser outro preço, ou você compra agora ou já era. Né? Então, isso aí você usa muito na competitiva. Tanto é que a competitiva, você praticamente que força o fechamento. O fechamento sai naturalmente, vamos dizer assim, como final da negociação. Na colaborativa, é muito mais difícil fechar, porque o cara fica assim, eu vou pensar, vou levar para o meu superior, vou analisar. Na colaborativa, você deixa o cara pensar. Na competitiva, não. Você induz o cara a fechar logo. Tá? É mais ou menos assim. Aqui eu tenho um índice muito maior de rejeição, ou seja, o cara faz a negociação e depois se arrepende, arrependimento, do que aqui. Na colaborativa é difícil eu fechar, mas quando eu fecho, dificilmente o cara volta atrás. É muito raro acontecer isso. Aqui acontece, o cara faz... Por isso que, normalmente, numa competitiva que envolve valor alto, o cara quer logo que você assine um contrato. Eu acho que eu comentei nessa sala, não tenho certeza, que aconteceu comigo quando eu fui comprar uma casa. Acho que eu comentei isso com você. Eu cheguei em Brasília, vendi meu apartamento no Rio. Comentei aqui, pessoal? Se eu comentei, não vou citar de novo, não. Alguém lembra de eu ter comentado isso aqui, da minha negociação do meu imóvel? Não. Então tá, comentei na sala da noite. O que aconteceu? Eu vendi meu apartamento no Rio, estava para receber o valor do apartamento, e eu ia comprar um imóvel aqui em Brasília. E eu comecei a ver casa, fiquei 3 meses vendo casa, 2 meses e pouco vendo casa, e achei a casa dos meus sonhos, aqui no Guará, linda, do jeito que eu queria, 2 andares, né, com uma varanda, o que eu queria, uma casa que eu queria. Falei assim, essa daí que eu quero. Pronto. E aí eu comecei a negociar com a pessoa, e a pessoa me forçando, eu quero que você deu... Era uma moça que trabalhava até na Câmara, essa moça, né? Não vou falar o nome dela, claro, né? Proteção. Uma pessoa parecia muito correta mesmo, e virou para mim, não, na quadra que eu queria, a casa que eu queria, e o valor era um pouco mais alto do que eu queria, claro, mas dava para eu pagar. E aí dava para negociar, vamos negociar, e aí não chegou no preço final, e aí tá bom, aí o cara, vamos assinar o sinal e você me paga o sinal e assina aqui esse papel. Aí coisas estranhas, né? A pessoa virou para mim e falou assim, olha, como você vai usar o fundo de garantia, eu vou te levar numa caixa, né, numa caixa econômica, que é uma amiga minha que é gerente. E aí tudo bem. E aí essa caixa econômica não era perto, era no entorno, era longe, tá? Numa cidade bem no entorno, longe pra caramba. E aí eu falei, mas é longe meu carro até lá. Não, eu te levo no meu carro. Eu já achei estranho também. Você quer comprar, a pessoa vai levar no carro, vai levar numa caixa lá no Raico Park. Você achar esquisito isso, tá? Eu sou um cara muito, né? Eu sou muito antenado, né? Minha antena fica só captando as coisas. Mas eu achei estranho, mas eu falei, vai ver, é difícil aqui soltar fundo de garantia, pode ser, não sei, né? Fui lá. Quando eu cheguei lá, eu achei estranho, porque o funcionário não olhava na minha cara. Eu me identifiquei, mostrei que eu era de outro banco, né, para o funcionário. Aí eu estou negociando, me ajuda aí, não sei o quê. Aí o cara ficava o tempo todo, olhava para o terminal, olhava para um lado, olhava para o outro, não olhava nos meus olhos, o cara da hora da caixa. Achei esquisito, né? Aí fui falar com a gerente, foi apresentado para a gente sempre cumprimentou, a amiga dela, mas também não olhava muito para minha cara, me identifiquei que eu era de outro banco, ela não olhava muito para minha cara, eu já comecei a achar estranho. Mas, né? Estava novo aqui, vi do Rio de Janeiro, o pessoal é mais expansivo, né? Aqui em Brasília, o pessoal expansivo, mas não é tanto.
Então eu falei assim, beleza, acho que está vindo aí, alguém vai vender alguma coisa aí. Aí tudo bem, vou contar porque isso aí é um caso real de negociação, tá? E aí a negociação, eu tinha ido várias vezes na casa, tinha visto várias coisas, tinha pego o CPF da mulher, tinha pego tudo para fazer o contrato, né, não sei o quê. E aí, na hora que eu fui fazer o contrato, né, a pessoa falou assim, não, a gente vai fazer o contrato de... Né, você vai me dar o sinal, aí a gente faz o contrato que protege eu e você. Aí ela me apresentou o marido dela que eu não conhecia, ele trabalhava nos Correios, eu não conhecia. Aí chegou um marido lá, um gaúcho lá, não sei o quê, falava muito, né? E eu sou mais, na vida real, assim, não dando aula, eu falo bem menos, né, do que eu falo dando aula, tá claro, né? E aí eu tô lá naquela situação, aí o marido dela vira para mim e fala assim, não. Aí eu falei, eu trouxe o dinheiro, vamos assinar. Aí eu falei, beleza, mas vamos assinar aqui em casa, não. Vamos lá na imobiliária tal, aí falou o nome de uma imobiliária aqui no Guará, que eu até conheço. Vamos na imobiliária tal, porque lá tem câmera. A gente filma a transação, é mais seguro para você e para mim. Aí eu achei estranho, peraí, eu estou assinando o documento, eu virei para ele, eu estou assinando o documento, precisa filmar? Ah, é, porque é segurança. Quem está vendo você assinar, está vendo eu assinar, está vendo o que eu vou falar, o que você vai falar. Eu parei, fiquei assim, cara, né? Duas pessoas adultas assinando um contrato. Isso legalmente tem validade, não precisa de câmera para filmar. Eu achei esquisito. Aí veio aquela, sabe, aquela pulga atrás da orelha, falou assim, ué, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu estou atrasado, e estava mesmo, né, porque já estava estourando meu horário de almoço, eu vou voltar para o meu trabalho, amanhã eu volto para a gente fechar, beleza? Aí a gente vai lá na imobiliária que você quer, do jeito que você quer, já que você não quer fechar aqui, né? Vamos lá, amanhã a gente vai. Aí a mulher ficou até sem graça na hora, eu acho que a mulher sentiu que ele tinha falado demais. Eu falei assim, não, então tá, amanhã eu volto aqui com dinheiro. Ah, mas é perigoso você ficar andando com dinheiro na mão, fiquei até com medo, né? É perigoso você ficar andando com dinheiro na mão, não sei o que. Eu falei, não, beleza, eu tô com um carro aí, tranquilo. Aí eu voltei, fui para o trabalho. Aí o que aconteceu? Eu pedi da licença para o meu chefe, né? Na época eu tinha um gerente. Eu falei, ó, estou com um problema assim, assim, assim. Eu vou aqui na caixa do lado. Do lado do prédio que eu trabalhava tinha uma caixa econômica, né? E eu vou ver a questão do fundo de garantia, porque tem alguma coisa errada, porque a mulher me manda lá no raio que o parta para assinar o fundo de garantia, ninguém olha para minha cara e o cara quer assinar o contrato numa imobiliária porque é filmado. Eu achei estranho, né? Olha só, isso é uma caracterização de uma negociação competitiva, tá? Por quê? Para não ter arrependimento. Então, o cara ele vai e arruma subterfúgios, que é contrato. Contrato é normal, né? Mas é o contrato, é a filmagem, é a gravação, para quê? Para dizer assim, ó, falando, você não pode se arrepender porque você aceitou, né? Mas eu achei estranho, eu falei, cara, não entendi. É excesso, né? Não é? Está além do que deve ser. Aí eu fui na caixa, dei o CPF da mulher, dei o endereço da casa, o cara da caixa lá do lado, me identifiquei, disse que eu era colega dele de outro banco, né? Me identifiquei e falei para ele, ele falou assim, cara, essa casa está com gravame. A pessoa está devendo dinheiro de outro negócio e a casa está com gravame, ou seja, ela está para ser leiloada, penhorada para pagar a dívida da mulher. Para você ter uma ideia, a dívida da mulher era quase o dobro do valor da casa, então a casa ia rodar. Aí eu virei para o cara como que, mas isso aí acaba, né? Porque eu ia assinar, ia pegar o fundo de garantia, ia contratar, ele virou e falou assim, não, se o contrato que você assinasse dizia que você aceitava a casa no estado físico e jurídico, acabou. Adivinha o que tinha no contrato? Exatamente essa cláusula, né? Eu liguei para a mulher furo da vida, cuspindo marimbondo. Aí como é que você faz um negócio desse? Você trabalha no órgão público, eu trabalho no órgão semipúblico. Como é que você faz um negócio desse, querendo me enrolar as pessoas, querendo vender uma casa com gravame, eu ia comprar e depois... mas quase ninguém perde. Eu falei, ué, por que você quer vender então? Casa perfeita, viu? O que você quer vender? Ou seja, eu ia ser enganado. Era uma negociação competitiva. Ele queria se livrar do problema, tá? Queria me passar e depois o problema ia ficar na minha mão. Eu ia ter gasto dinheiro, a pessoa ia ficar com o dinheiro na mão e provavelmente depois eu ia perder a casa, né? É um absurdo, né, pessoal? A verdade é que é um absurdo, né? Isso acontece, no mundo real acontece. Então, o que o cara queria? Além do contrato, ele queria provar que me falou que eu estava comprando a casa com todos vamos dizer, com todos os problemas que ela teria. Seja eles
físicos, seja eles legais, né? Ele diria isso, estaria gravado, filmado, e depois, no juízo, eu dizendo que foi enganado, etc., o cara ia mostrar isso e dizer assim, não foi enganado, não. A gente falou e você concordou. É um absurdo, né, pessoal? Por que eu gosto sempre de dizer para os meus alunos? Para você não cair nessa. Eu quase caí. Eu brinco que foi Deus que na hora botou. Sério, eu me arrepiei na hora, assim, senti assim, arrepiar a ponta dos cabelos, que eu falei, tem alguma coisa errada. E tinha realmente. Eu ia comprar uma casa, gastar todo o dinheiro que eu tinha, gastar o meu fundo de garantia, gastar tudo, e ia perder a casa pouco tempo depois, 2, 3 meses depois. A casa ia a leilão, mesmo ela sendo trocada de dono. E eu que ia ficar com o pato na mão, entrando na justiça, tentando conseguir, e o cara com a prova que me falou, só que eu não sabia desse detalhe, né? Então, para você ver como é que são as coisas, tá, pessoal? E eu ia entrar bem, né? Exatamente. Terrível, né? Para você ver como é que as pessoas são. E detalhe, a mulher trabalhava na Câmara, não sei se era efetiva, né? Ou se era, às vezes é assessora de alguém, né? Às vezes é cargo político. Mas podia ser concursada também, não sei, achei que era, depois eu fiquei na dúvida, né? E o cara era um funcionário dos Correios, quer dizer, absurdo, cara, absurdo, absurdo. Né? Pessoas que supostamente passaram em concurso, são pessoas mais esclarecidas, né? Que têm, né? Às vezes, né, provavelmente estudaram, pelo menos para o concurso, fizeram uma coisa, funcionários públicos, vamos dizer assim, e fazendo esse tipo de coisa, né? É um absurdo, absurdo mesmo, não dá para... Né? E agora, dando esse exemplo da competitiva, vamos dar um exemplo da colaborativa, né? Então, colaborativa, preservar a ideia é que as duas partes vão preservar seus interesses. É claro que a colaborativa não é a melhor solução para as duas partes. Normalmente, ela é a solução aceitável pelas duas partes, né? Eu vi o Bruno está falando, isso é uma coisa importante, muita gente ignora a própria intuição, é verdade, mas é incrível a capacidade de pegar inconscientemente esses sinais não verbais. E olha, vou te falar uma coisa, eu já tinha uma noção, porque eu tinha feito curso de negociação, tinha feito curso né, lia muito aquele livro do Corpo Fala, né? Esse outro aqui eu não conhecia ainda não, esse aqui para mim, cara, foi... Esse aqui, se eu tivesse lido, eu não caía, chegava nem perto de cair nesse negócio. Mas já tinha lido esse livro aqui, ó. E quando o cara falou aquilo, deu os sinais, ele ficava muito, coçava muito a cabeça, sabe? Fazia muito assim, né? Fazia assim, não olhava muito para os meus olhos. Ou seja, o cara está querendo, estar escondendo alguma coisa, né? Eu já tinha lido isso. E aí, na hora, eu atentei para algumas coisas, mas estava tão deslumbrado com a casa, que eu quase dancei, tá? A casa era, sabe aquela casa dos sonhos, sabe? E um preço que você pode pagar. Eu lembro que a sala era um monstro, a sala do cara era um monstro, a cozinha do cara era uma coisa de louco, sabe? Cozinha americana, aquela... Cara, era linda a casa, fantástica mesmo. Mas, né? É aquela história, né? Aquelas, por mais que você... Às vezes, né, quando a esmola é muita, né, o santo desconfia, né? Aquela outra brincadeira que a gente fala, né? Laranja madura, tem até uma música, na beira da estrada, tá bichada ou tem marimbondo no pé. Né? Ou seja, tem alguma coisa errada, né? E foi justamente isso. A casa estava muito barata, né? Estava muito aquém do preço, justamente por isso. A mulher queria se livrar logo da casa. E aí, para se livrar da casa, eu achei estranho, né? Pô, tem uma caixa longe, mas eu não sou daqui. Até isso, né, pessoal? Quando o cara não é da área, é até determinadas coisas. Eu estava novo aqui, estava com 3 meses em Brasília. Já conhecia Brasília porque eu vinha quando era criança, que meu pai morou aqui. Mas uma coisa é você vir quando é criança, outra coisa é você ver quando é adulto, é outra realidade, é outra cultura, né? As pessoas agem diferente, então é uma coisa muito estranha mesmo, né? Até aqui é engraçado, no Rio, você praticamente não tem terreno que não está 100% legalizado. Aqui vende muito casa, né? Que ainda vai legalizar o terreno, ainda vai para terra cap, isso aqui tem muito essa questão. Tem muitos aspectos, aí você faz contrato, né? Porque a casa não está 100%, não está escriturada ainda. Lá no Rio é muito raro isso acontecer. Você faz, normalmente, escritura mesmo e pronto. Aqui é raro, porque tem áreas daqui, por exemplo, né, o Lago, né, aquela parte dos condomínios do Lago, ali é tudo a escriturar. São raros os que já estão escriturados, muito raros. Né? A maioria não está lá para Sobradinho também. Tem muita coisa que não está escriturado. E aí a pessoa compra e depois é que vai ver o valor para pagar. Isso é uma coisa daqui de Brasília. Não, em outros estados você não vê isso. São Paulo, Rio, Minas, é difícil ver. A casa está escriturada, você troca a escritura e pronto.
né? Faz outra escritura e pronto. Né? Aqui não, tem essa coisa. Então, são coisas que a gente via que eu via que era daqui. E eu falei, realmente, às vezes é uma coisa daqui. E quase que eu caio. Se eu não tivesse esse pouquinho de conhecimento e essa intuição, que eu digo que nem foi intuição, foi Deus na hora que teve piedade, né? E falou, ó, deu aquele sinal. Porque se um cara não fala nada, eu ia sem problema nenhum. O cara falasse assim para mim, vamos vamos assinar lá na imobiliária X, e não falasse nada, eu até ia. Mas quando ele disse que é mais segurança para mim, para ele, eu achei estranho. Entendeu? Achei esquisito, né? O cara não olhava para minha cara, o pessoal da Caixa não olhava. Aí que sabe quando você soma 2 mais 2, você fala assim, tem rolo aí, né? E acontece mesmo. Colaborativa, como eu falei, já tem até um exemplo quando eu tive empresa de informática, né? Negociando com o governo, e as empresas aqui de Brasília fazem muito isso, né? Cada um quer preservar os seus interesses, tá? Então você tem os dois lados da negociação, né? Os dois estão dispostos a ceder um pouco, tá? Por conta disso, por conta do relacionamento e a forma e o conteúdo. Então, o que acontece? Você aceita fazer isso? Aceito. Ou seja, você está sempre buscando agradar a outra pessoa porque você quer negociar de novo com ela. Então, uma negociação que vai fluindo. Eu digo para você que essa negociação colaborativa é difícil você fechar a negociação. Porque fica o cara, posso ver com o meu superior? Não, pode. Pode fazer o que você quiser. Quero pensar. Pode pensar? Pode pensar. Na competitiva, não. Vamos fechar agora, senão tu vai perder a oportunidade, tá? Então, existe essa questão, tá? A colaborativa é difícil fechar. A competitiva, você praticamente se induz o cara a fechar no final e assinar um contrato, fazer alguma coisa, ser filmado, né? Assinar um contrato, porque senão o cara pode se arrepender, pode ir na justiça depois dizer que foi coagido, aconteceu algum problema, por isso que o cara quer provar por A mais B que ele está falando a verdade, que o cara assinou o contrato para o cara não desistir, né? Principalmente negociações de valor mais alto. Tá? Aqui gera conforto para as pessoas, para as partes, e claro, aqui eu estou buscando descobrir pontos em comum, não estou preocupado com fragilidade. É o que eu posso agradar o cara, o que ele pode me agradar, e eu negocio. Né? Gera ações de ganho mútuo. Eu estou dizendo aqui o que está no texto, tá? Mas, na verdade, na prática, a negociação colaborativa, as pessoas aceitam perder um pouco. Tá? Na prática, acontece isso. Tanto até quando você negocia com o governo mesmo, mas tem hora que o governo tenta o negociador, vai ter uma hora que ele vai abrir mão de alguma coisa. Às vezes o prazo, às vezes o valor. Às vezes você fala assim, poxa, eu vou levar 4 meses para receber, não dá para ser aquele valor, não, mais baixo vai ficar ruim. O cara, não, beleza, eu faço por esse. Então, há uma certa reciprocidade, né, da negociação. Os dois estão dispostos a perder um pouquinho para negociar. Tá? Eu não digo, né, os dois estão dispostos a ganhar. O ganho é a negociação em si, você fechar o acordo. Mas, normalmente, as duas partes perdem um pouco, sendo que sempre uma parte acaba perdendo mais. Tá? Na competitiva, uma parte perde e a outra ganha. Tá? Então, uma parte perde e a outra ganha. Fica bem característico isso. O cara queria o preço X, ele vendeu por X, e você queria pagar Y, mas pagou X. Então, sabe? É mais ou menos isso. Tá legal? Continuando, seguindo, tá? Alternativa de posicionamento para o negociador. Aqui são coisas que o negociador pode fazer durante o processo de negociação. Claro, são coisas mais genéricas, você depois vai ver detalhes sobre isso. Então, por exemplo, quando o negociador está buscando mais a relação, tá vendo? A relação está mais a relação, ele vai buscar harmonizar. Né? Ele não vai buscar, faz isso aí, resolve isso aí, tem que fazer desse jeito, ele vai buscar harmonizar, ou seja, os interesses do outro com os interesses dele, chegando no meio termo. Tá? Aqui eu estou solucionando, eu estou buscando solucionar o problema do outro e o meu problema. Né? Às vezes eu não vou solucionar 100% o meu problema e não vou solucionar 100% o problema do outro, mas eu vou uma margem aceitável que eu aceito e o outro a margem aceitável que ele aceita. Tá? Aqui também está ligado mais ao resultado. Eu estou solucionando, tá? Por isso, se eu estou solucionando, os dois estão chegando ao meio termo, eu estou concretizando, lembrando que a negociação é efetiva quando ela chega ao final. Né? Então, a negociação, existe processo de negociação onde não há negociação. Né? O cara chega lá no final, não quero pagar o que você quer que eu pague, né? E o outro também, não vou vender o preço que você quer que eu venda, e aí não tem negociação, o pior dos mundos. O ideal é quando tem negociação. Tá? Agora, quando o problema, eu não estou nem aí para a relação, ou seja, estou procurando mais a substância, estou procurando mais
ganhar, né? O que eu faço? Eu evito, toda vez que o cara entra num preço que eu não quero, eu falo, não, esse preço não dá para fazer. Ah, não, então vamos negociar outro dia. Não, não, se você não fechar hoje comigo, já era. Então, estou sempre evitando fazer o que o cara quer. Tudo que o cara diz que ele quer fazer, não dá para fazer, não posso, tem um problema assim. Eu estou sempre forçando o cara ao meu ponto de vista. E não estou deixando, às vezes, o cara nem falar. Não sei se você já viu, tem vendedor que não deixa nem o cliente falar. Você não acha isso? Você não acha? Só deixa o cara dizer sim ou não. Já reparou? Você não acha isso? Você acha que os outros preços, o pessoal está cobrando mais barato que isso? O cara não. Então, pois é, o meu preço é o melhor do mercado. Você não acha isso? O cara, sim, sim. Aí, tipo assim, o cara não fala, ele responde pelo cara e não deixa o cara falar. Não sei se você já viu isso. Normalmente, o vendedor de livro faz muito isso. Ele não deixa o cara falar. Ele vai dando as conclusões, o cara acha que a ideia saiu da cabeça dele, mas não saiu. Ele foi induzido a falar assim. A gente vai falar disso mais adiante, né? E aqui, o resultado, ele está impondo o resultado, o valor que ele quer que o outro pague, né? E ele quer vencer a qualquer preço. Tá? Lembrando que aqui eu não estou nem aí para a relação. Tá? Eu estou aqui para o resultado, eu quero ganhar. Então eu evito que o cara se afaste do meu preço, do meu limite, tá? E eu imponho, né, o preço que eu quero, a forma que eu quero, o jeito que eu quero. Nos dois casos, tá, eu tenho como barganhar. Ou seja, esse cara vai dar um preço, esse cara vai dar outro preço, esse cara vai dar um preço, esse cara vai dar outro preço, esse cara vai dar um preço, esse cara vai dar outro preço, eu vou chegar num preço comum para os dois. Nos dois eu posso barganhar, só que aqui a barganha é menor. Quando eu estou com menos preocupação aqui, eu quero mais ganhar, tá vendo? Normalmente eu tenho menor espaço para barganha. Então o cara dá um preço aqui, esse vendedor dá um preço aqui, esse dá outro, deu uma, deu outro, e o cara continua nesse aqui, às vezes vai um pouquinho para cá, ou seja, ele acaba fechando no preço que ele quer ou bem próximo a ele, tá? Por quê? Porque eu quero o resultado, eu quero substância, eu quero ganhar, tá? Então, por exemplo, se eu estou barganhando, né, isso acontece muito, não sei se você já viu o trato feito, mas o cara dá um preço. Procura reparar, só que é normalmente assim, o cara fala assim, quanto é que você quer? O cara fala $1.000. Aí o outro cara, o Rick, ou o Corey, o outro cara lá do trato feito, ele vira e fala assim, não, normalmente ele dá uma oferta abaixo da média, porque ele quer chegar na metade do preço. Então o cara dá 1.000, ele fala assim, não, eu te pago 400. Na verdade, ele sabe que ele não vai comprar por 400. Vai ter uma contraproposta, né? Aí o cara fala assim, então tá, em vez de 1.000, 900. Aí o cara fala assim, 450. Aí o cara, não, então em vez de 900, 800. Aí você, 475. Já sabe que você quer chegar nos 500. Você está vendo que ele está forçando a barra para chegar nos 500. Então, eu diria que em três palavras de negociação, eu já sei mais ou menos qual é o preço do vendedor ou o preço do comprador, por causa dessa média, né? Que o cara acaba o preço sendo na média ou na média mais para baixo, ou seja, mais perto de onde ele quer. Então, ele já coloca mais ou menos em duas rodadas de negociação, você sabe onde o cara quer chegar, principalmente se você já tem uma experiência, né? E é legal que você vai adquirir o conhecimento para, mesmo não tendo essa experiência, você já teve gente que não fechou negócio, sim, várias pessoas. Que o cara disse um preço, o Rick disse outro, e aí o cara virou e falou assim, o mínimo que eu faço é tanto. O Rick virou e falou, o máximo que eu pago é tanto. Então não vai ter negócio, foi um prazer te conhecer. Normalmente, quando está muito longe, o preço final do comprador e o preço final do vendedor, se os preços estão muito longe um do outro, não tem negócio, tá? Agora, quando o preço está mais próximo, se chega no negócio, ou então quando a pessoa está mais disposta, mais flexível a negociar, se chega ao negócio, tá? Mas não, várias vezes já não teve negócio. Não foi uma vez só, não. Várias vezes não teve negócio, tá? E quando não tem negócio, normalmente é porque a margem, a gente vai falar dessas margens mais adiante, não quero adiantar, mas existe uma margem desejada pelos negociadores, ou seja, o negociador que quer vender, ele tem uma margem mais alta possível, que é o preço que ele quer vender. Mas é um preço mais alto possível que ele sabe que podem pagar, que às vezes é um preço um pouco abaixo do mercado, que é um preço plausível, né, de negociação. Já o comprador, ele quer pagar o mínimo possível, né? Eu quero pagar o mínimo possível, porque quanto menos eu pagar, mais eu ganho dinheiro vendendo, né? Então eu quero pagar o mínimo possível. O que ele faz? Mas ele aceita um pouquinho mais, assim como o vendedor aceita um pouquinho menos. Quando essas duas margens estão muito longe e a negociação é competitiva, normalmente não há negócio. Quando as margens estão próximas, né? Aí normalmente a tendência é ter mais possibilidade de negócio, principalmente se um quer se livrar
ou se um demonstra que quer muito aquilo, ou quer muito vender aquilo, aí o cara está no sal, ele vai pagar quanto o outro negociador quer, tá? Então acontece muito isso, não acontece pouco não. Acontece muito, muito, muito mesmo, tá? Acontece demais. Continuando aqui, pessoal, vamos lá. Atitudes do negociador. A gente vai falar algumas, provavelmente vai falar só esse primeiro slide, não vai dar para falar do próximo, tá? Mas a gente vai falar. Quando você quer a negociação, eu digo isso para você que o negociador, a negociação vai sair normalmente de um jeito ou de outro, né? Mas a negociação, quando ela é eficaz, é quando você chega mais perto da margem que você definiu no planejamento que você queria chegar, tá? Então você definiu a margem, se assim, a minha margem é tanto, tá? Para você chegar naquela margem, o que você vai fazer? Você vai, né, barganhar até chegar na margem. Além disso, você tem que ter algumas atitudes, que a gente diz que são as atitudes que normalmente os negociadores mais eficazes, aqueles que têm sucesso nas negociações, costumam ter. E a gente vai falar dessas atitudes, você vai ver que, inclusive, ao falar dessas atitudes, você já vai começar a montar um perfil de negociador para você, que seria um perfil ideal de negociador. Todo negociador, por mais que ele seja competitivo, ou é claro que o competitivo tem menos, né? E o colaborativo tem mais. Mas todo o negociador ele tem que primar por ter uma conduta ética. Por quê? Porque a conduta dele vai ser a reputação dele. Se ele é um cara que não é ético, né? Por exemplo, falei com vocês que eu trabalhei em negociação. E eu tinha um grupo de negociadores lá do banco, que tinha um grupo de outros bancos que a gente conhecia, né? Tinha um negociador, que eu não vou dizer quem, tinha um apelido de Dick Vigarista. Porque, não sei se você conhece, tinha uma série, um desenho antigo, né? Passa, reprisa, tem até um canal que é o GOB, né? GUB, que mostra isso daí, que tinha uma corrida maluca e tinha o cara sempre aprontava, queria prejudicar os outros. Então, aí eu conheci um cara que tinha o apelido de Dick Vigarista, né? Toda vez que eu lembro desse troço aí, da conduta ética, eu lembro do cara. Então é impressionante, eu vou dar essa aula, eu lembro do cara, né? Eu falei da corrida maluca, já tinha falado antes, nem lembrava disso. E aí tinha um cara, um colega, provavelmente toda vez que eu falo eu lembro dele. E o cara tinha um bigodinho assim, também tinha um bigode. Não tinha um bigode igual, né? Que o cara tinha um bigode aquele que fazia assim ponto. Mas o cara, ele era o Dick Vigarista. Toda vez que ele participava da negociação, você sabia que o cara estava puxando a sardinha para o lado dele, ele se fingia de colaborativo, mas na verdade o cara era um safado, o cara queria, eu não vou dizer nunca o nome do cara, né? Mas o cara queria levar vantagem, sempre levar vantagem, e ele se fingia de amiguinho, não, eu estou abrindo mão disso aqui, você não vai. Olha só quem vai abrir mão como eu estou abrindo para você. Ele sempre estava fazendo a vez do Dick Vigarista. O cara é terrível. Eu falava para o cara, você mente descaradamente. O cara falava assim na minha cara, falava, mas eu tenho sucesso no negócio. Mas o que acontecia com ele? A reputação dele era muito mal vista. Então, a ideia, viu, que o negociador pode ser competitivo. Eu conheci muitos negociadores competitivos, mas eram éticos. Então, o cara virava para mim e falava, infelizmente, não dá para fazer o que você quer. Não dá. Mas ele não mentia, ele não regateava, ele não, sabe, falava, exagerava, ele não mentia, ele era um cara ético, ele falava, não dá para fazer o que você quer, né? E dizia por que não dava, né? Tem outros caras que mentem, não posso fazer isso, o cara podia, mas não posso fazer, isso é absurdo, como é que você me pede um negócio desse? Você cria, né, engenharia social, cria um problema lá, achando, né? Então, aí tinha um cara que era o Dick Vigarista. Todo mundo chamava ele. Eu não lembro nem o nome dele, mas eu lembro do Dick Vigarista. É o Dick Vigarista, o Dick. Aí eu ficava, a gente chamava, quando era assim, né? A gente chamava entre a gente, falava, o Dick vai? O Dick vai, então nem vou. Não estou nem a fim de ir, porque já sabe que ia se aborrecer, né? Então é engraçado essa história. Ter autoconhecimento, você tem que saber os pontos, tá? Os teus pontos bons e os teus pontos ruins. Por exemplo, tem estratégia que eu sei que eu não gosto de usar. Eu até comentei com você, a gente vai falar, tem uma estratégia que se apela para emoção. Então, eu até comentei isso com vocês, né? Quando eu fui vendedor de livro, uma época, né, que a empresa que eu estava faliu, aí eu estava num processo seletivo para entrar numa multinacional lá em Curitiba. Enquanto eu estava fazendo parte do processo, eu precisava me sustentar, pagar aluguel, né? Morava naquela república que eu falei, cada um com o seu quarto, né? E aí eu precisava pagar o aluguel, e aí eu fui ser vendedor de livro, né? Aí eu fiz o curso, trabalhei 2 meses, pouquinho com isso. Eu fiz o curso, comecei a vender, fui até considerado um dos melhores vendedores novos de lá.
né? Mas o que eu fazia? Eu tinha estratégia que eu não usava. Quando eu fui sair com um cara, primeira vez que você sai com um vendedor experiente, ele te ensina. E ele ensinou uma estratégia que é para você usar a emoção, né? Você apela para a emoção da pessoa, fala dos filhos, fala da situação. E o que acontece? Quando você apela, o índice de efetividade da venda, ele cai muito. Por quê? Porque a pessoa, quando cai em si, pensa racionalmente, ou fala com o cônjuge, fala com um parente, fala com alguém, a pessoa vai falar, pô, você está sendo bobo, como é que você caiu numa dessa, não sei o que lá, blá, 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 porque você não tem argumento racional. E a pessoa desistia da venda. Então, ele só usava essa. E eu, desde o início, assim que eu aprendi a usar as várias estratégias, eu falava, essa daí eu não posso usar, porque eu não vou me sentir bem. Às vezes, ele ia para a favela, eu acho que eu comentei isso com você, para uma favela, para uma invasão, né? Pessoas muito pobres. E aí o que ele falava? Ele via, às vezes, o pai ou a mãe lá, via os filhos, né? Os filhos todos, né? Sujos, às vezes, mal vestidos. Ele falava assim, o senhor não quer dar um futuro melhor para os seus filhos? Olha só, não sei o que, não sei o que lá. Eu achava um absurdo, né? Criminoso, né? Então, eu de cara, quando eu vi aquilo, eu falei para o cara assim, olha, esse daí eu vou usar outra técnica, essa técnica eu não me sinto bem usando. Ele riu, falou assim, agora você não se sente, daqui a 10 anos vendendo, pode ser que você use. Aí eu pensei com meus botões, tomara que eu daqui a 10 anos não esteja vendendo, pensei, pelo menos livro não. Graças a Deus foi assim. Mas na época, só para você ter uma ideia, tá? Essa questão, ou seja, a ideia é que você tem que ter o autoconhecimento daquilo que você pode fazer e daquilo que você não quer fazer, que você tem risco que você não quer correr, coisa que você não quer fazer. Então, você tem coisa, aquela história do autoconhecimento, o que é bom para você, o que é melhor para você, e as suas dificuldades. Às vezes eu tenho dificuldade posso ter dificuldade de falar. Lembra que eu comentei com você que eu era meio tímido? E aí eu tive que, eu achei que aquilo estava errado, fui num karaokê para me soltar, né? Uma forma de eu me soltar, perder a timidez, foi assim, eu ia sozinho para o karaokê, cantava lá na cara dura, fazia amizade com o pessoal, não sei o quê, e assim eu fui me soltando, né? Eu era muito tímido, muito fechado, eu fui me soltando. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente hoje eu não estava dando aula para você. Hoje eu falo com qualquer um, falo desde o presidente ao faxineiro, sem problema nenhum, entendeu? Falo sem tremer, ou seja, já faz parte da minha zona de conforto. Mas há 30 anos atrás, 35 anos atrás, não fazia parte. Eu era um cara muito tímido, muito fechado, eu ouvia muito e falava muito pouco. Às vezes, até quando era necessário falar, eu postergava, eu mais respondia do que eu falava, eu não queria me expor, né, essas questões. Por isso, até fui fazer informática na época. Mas depois, me soltando, fui fazer administração. Né? Então, né, porque eu falei, eu já sei que posso me soltar, que não é um bicho de 7 cabeças, mas ninguém nasce sabendo. Então, você tem que se preparar, tem que fazer para poder... E tem que ter esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento é importante para saber até onde você vai. Às vezes você, né, tem sangue de barata, ou faz aquela cara de poker face, né, e manda ver, aquela cara assim de... Você está feliz? Estou feliz. Está triste? Estou triste. Né? E aí, exatamente, a questão do medo, que o Matheus falou, né? O medo tem muito a ver com isso. Saber até onde você pode ir, até onde você não vai, né? E o medo, ele tem duas vertentes, né? Eu brinco, né? Eu nunca saltei de asa delta. Aliás, tive para saltar uma vez e desisti, que eu falei assim, não, olhei assim para baixo. Aí a outra pessoa que foi comigo saltou de asa delta, aquele voo duplo, né? Mas eu voltei, desci de carro, fui lá na Pedra da Gávea, lá no Rio, subi, mas eu já imaginei que eu não fosse saltar, mas aí chegou na hora, eu olhei assim e falei, não vou não, né? E foi até impressionante que a pessoa que saltou, ela acabou tendo uns problemas aí, o voo não foi tão perfeito assim, acabou caindo numa árvore, arranhou a perna na árvore, um rolo assim. Aí eu falei, pois é, né? O mínimo que aconteceu foi isso, podia ter sido muito pior. Às vezes às vezes o vento muda, né? Eles sabem disso. O vento muda, a asa delta cai, né? É um risco, né? Se não tivesse risco, você não assinava um termo. Quando você faz esse voo de asa delta, você assina um papel, não sei se você já fez, você assina um papel dizendo assim, olha, eu me responsabilizo por isso. Até em Tiquira, quando você vai em Tiquira, tem um caminho, não sei se você já foi, tem um caminho que você sobe lá de pedra, que você assina um termo embaixo, dizendo que você não é cardíaco, não é isso, não é aquilo outro, não sei o que lá, mas que você se responsabiliza pelo acontecer, porque a trilha é barra pesada, né? Quando eu fui nessa trilha, eu fui nessa trilha e, olha, realmente é barra pesada, viu? Não sei se você já foi uma trilha que tem assim, você vai numa cachoeira lá em cima, lá onde desce o salto, né, 100 e tantos metros,
Só que o chão é muito irregular, tem uns precipíciozinhos, é um caminho muito difícil, né? Pessoas que estão com sobrepeso, muito sobrepeso, são mais velhas, eu acho que nem dá para subir, é bem barra pesada mesmo, né? Bem barra pesada. Professor, você foi, você é mais velho, foi, porque eu não estou tão mal assim, né? Então eu fui, né? Mas eu fui uma vez, eu sempre brinco, né? Aquilo que é ruim, a gente vai uma vez, né? Foi legal, foi bacana, não vai de novo. Né? Lá eu até acho que eu iria de novo, mas foi barra pesada. Mas eu fui, ainda fui assim, ainda fui zombando, né? Eu fui com uma GoPro numa mão, eu devia ter comprado um capacete, fui com a GoPro numa mão e subindo com a corda na outra. O que aconteceu? Me cansei muito mais rápido, né? Tive que parar para descansar. Se eu talvez tivesse usado as duas mãos, teria subido direto. Então, a questão do autoconhecimento. O negociador tem que saber o limite dele, tem que saber até onde ele vai, tem que saber essa questão do medo, né, que o Matheus colocou muito bem. Às vezes o cara tem medo de negociar, medo de usar determinadas estratégias, não tem cara de pau para mentir. Né? Tem negociador que tem cara de pau para mentir. Não, eu minto mesmo. Sempre. Eu já ouvi gente falando, até teve um aluno uma vez, fez um trabalho de negociação, aí o aluno virou e falou assim, eu minto mesmo descaradamente. Eu olhei para a cara dele, legal, bom saber. Às vezes acontece isso, né? Mas eu já não acho por quê, porque a mentira ela tem perna curta um dia, né? Você acaba sendo exposto, e aí tem a questão da tua reputação, não é bom, tá? Conhecer outra parte é fundamental. Aliás, quem gosta da arte da guerra deve lembrar de uma famosa frase, né? Quando você conhece a si mesmo, você tem 50% da batalha ganha. Quando você conhece bem a si mesmo, conhece bem o seu oponente, você já ganhou a batalha. Né? Isso aí dá uma frase da arte da guerra que eu estou trazendo para você, do Sun Tzu. Né? É uma frase... Inclusive, tem uma frase da arte da guerra, né? Que conheça seus pontos fortes, resolva seus pontos fracos, suas fraquezas, aproveite as oportunidades e se proteja das ameaças, que foi, inclusive, a frase que levou à criação da matriz SWOT. Não sei se você sabia disso. A matriz SWOT vem de uma frase, de um poema, né, que na verdade é um poema, de um poema do livro Arte da Guerra. E aí o Jack Welch, né, outros estudiosos, aproveitaram aquela frase e fizeram a matriz SWOT. Então é engraçado isso, porque veio de uma frase. Né? É bacana isso aí. Eu dou aula de estratégia também. Né? E veio de uma frase do livro Arte da Guerra. É um dos livros que eu mais gosto, foi um dos primeiros livros esses. Tem 3 livros, pessoal, que eu chamo de livros de cabeceira. Que todo mundo de administração tem que ler um dia. Se você não leu, é um livro para você ler, tá? Não vai cair na disciplina, mas é um livro que a gente chama de livro para a vida, né? São 3 livros que eu acho fundamentais, qualquer administrador lê, tá? A Arte da Guerra, é O Príncipe de Maquiavel, tá? E esse aqui que é mais recente, eu já mostrei para você. O Maior Vendedor do Mundo. Esses 3 são livros que eu acho que todo administrador tem que ler, porque eles ensinam muita coisa. Uns até por meio de filosofia, né? Outros... Eu tenho até a Arte da Guerra, tem umas 3 versões da Arte da Guerra aqui,